E aí, pessoal, vamos falar mais um pouquinho sobre investimentos, sobre mais uma categoria que a gente ainda não abordou aqui. Vocês só viram um vídeo que o César Casolari gravou, que explicando um pouco sobre o que é o dólar, como que isso impacta os investimentos, como que o mundo olha para isso. E hoje nós vamos olhar aqui comigo sobre os investimentos que a gente pode fazer para ficar exposto em dólar. Então, para começar, a primeira coisa que a gente vê aqui são quais são os investimentos diretos que a gente tem em dólar. Tá? Então, o primeiro ponto que a gente consegue ver é que você pode comprar dólar, simplesmente comprando papel moeda. Então, você vai ali numa casa de câmbio ou vai lá para fora, eventualmente traz um dinheiro, você fica com aquele papel ali, aquele dinheiro, aquela cédula, que não é a melhor forma de você investir em dólar. Né? O papel ali parado, não está rendendo, você pode perder esse papel, enfim, não é a forma mais prática, mais adequada para você fazer esse tipo de situação. Outra é, se você tem um fluxo, você quer ter, se você viaja muito, tem uma relação forte com o exterior, é interessante que você tenha uma conta em dólar, tá? Então, além de você ter ali só papel ali para uma viagem mais curta, né? Eventualmente você precisa para pegar um táxi, né? Quando você acaba chegando lá, é importante que você tenha uma conta no exterior, porque além de conseguir melhorar esse fluxo de investimentos, fazer investimentos direto lá nos Estados Unidos, ou até mesmo em outros lugares do mundo, você também consegue ter cartões, né, que tem algumas facilidades para você não ficar pagando IOF, ficar pagando taxa, enfim, além de investimento é uma boa alternativa para quem usa muito lá no exterior. Mas também, de forma direta, você consegue por fundos cambiais. Então, você já deve ter visto lá um fundo cambial dólar, ou fundo dólar, na sua plataforma, na sua corretora de investimento. Então, isso também é uma forma que esse fundo ele só vai investir diretamente comprando dólar. Tá? Então, ele não tem nenhuma outra variação, né, que não seja diretamente pelo dólar. Mas tem formas indiretas que a gente consegue também aproveitar essa oportunidade. Então, uma delas, por exemplo, é você comprar ações de empresas que são exportadoras. Ou seja, você pega uma empresa que está aqui no Brasil e que ela vende muito para o exterior, um grande exemplo clássico das ações aqui no Brasil são as ações da companhia Suzano, que na sua grande maioria ela vende, principalmente para a China, mas para outros lugares também. Então faz com que o recebimento dela, né, ou seja, ela produz em real, manda lá para fora e recebe em dólar. Obviamente ela tem ali uma proteção cambial, mas em alguns momentos a gente consegue perceber que ela consegue tirar vantagem dessa variação cambial subindo bastante. Por outro lado, a gente tem também as empresas que estão importando, ou seja, a empresa que ela não produz aqui, ela compra do exterior e quanto maior for o dólar, para ela é pior, que o custo dela é mais alto. Então, elas são as empresas que se beneficiam do dólar mais baixo. Então, como a gente está com o dólar agora próximo dos R$ 6, agora que a gente está no final de novembro de 2024, a gente consegue ver que as empresas que importam estão passando uma dificuldade, mas também, se o dólar começar a cair, ela vai se beneficiar. Mas também você pode investir diretamente em commodities, né, tanto através das ações ou diretamente em contratos na bolsa. Então, você pode investir em petróleo, minério, grãos, pessoal que investe em ouro, né? Então, quando você faz essa compra de commodities, né, ou a empresa que você comprou também, a ação que você comprou, ela está ligada a commodities ela é negociada no Brasil, no mundo inteiro, não só no Brasil. Então, isso faz com que o aumento do preço faça também com que isso para ela também aumente. E aí, tem que entender qual que é o uso dela da commodity. Se ela é uma empresa que retira, extrai essa commodity, e depois comercializa, porque se ela faz isso, que é a grande maioria da nossa bolsa, inclusive, faz isso, a gente consegue também aproveitar dessa alta, ela beneficia a bolsa. Outra forma também, renda fixa, para quem não gosta muito de ações, tem a parte de renda fixa global e de dívida externa. Então, hoje a gente consegue investir em títulos de empresas de outros países, então aí, obviamente, também a moeda está atrelada ao dólar e não ao real, mas também empresas brasileiras que emitem dívida no exterior. Então, algumas das empresas, elas emitem os bonds, né? A Petrobras, JBS, empresas que geralmente são muito exportadoras, elas também emitem dívida lá fora. Então a gente consegue, e fora das empresas também tem os países, o próprio Brasil emite dívida lá fora. Então quando você investe na dívida lá fora, você ganha uns juros, mais a variação cambial, também é um fundo interessante. Se você não tem muito domínio dessas coisas, existem vários fundos multimercados, né, de como você operacionalizar isso. Tem muitos fundos multimercados, ou seja, o que é um multimercado? Ele tem flexibilidade para investir onde ele quiser, desde que esteja no regulamento. Então, depois podem chamar que eu indico alguns fundos de acordo com as necessidades que vocês
quiserem investir. Mas quando o multimercado ele vai investir em commodities, vai investir em empresas, ele vai fazer esse direcional de acordo com a expectativa cambial dele. Tá? Assim como também os fundos internacionais, não necessariamente um fundo multimercado. Hoje tem muitos fundos aqui no Brasil que já investem em ativos lá fora e conseguem colher esse tipo de variação. Tá? Então, isso também ajuda. Outra coisa que está bem em alta são as criptomoedas, né? Bitcoin principalmente, mas as criptomoedas também são negociadas lá fora e a precificação dela ela é sempre feita por par. E geralmente esse par, ou ele é diretamente o dólar, ou alguma coisa ligada ao dólar, tá? Alguma outra criptomoeda ligada ao dólar. Então, por isso que a gente vê que o dólar começou a subir bastante, valorizou bastante o Bitcoin aqui no Brasil, né? Já valorizou muito lá fora, mas no Brasil ainda mais por causa da valorização cambial. Então, são formas de você fazer esse investimento direto em dólar, mas para isso é importante que você entenda qual que é o percentual disso que faz sentido para a sua carteira e qual é o ativo que se encaixa melhor para a sua estratégia. Então, para isso, não deixe de consultar aqui as nossas redes, falar aqui com a Amaralto Capital, com o César, comigo, para que nós possamos te ajudar a fazer esse entendimento e mapear quais são os ativos mais interessantes para você. Certo? Valeu, um abraço e até mais.